A cada 10 assassinatos de pessoas trans no mundo, 4 ocorreram no Brasil. O objetivo da minha pesquisa era tentar entender como que as produções que abordam, que trazem relatos sobre os assassinatos de travestis e transexuais ajudavam nesse imaginário social que acaba fazendo com que esses sujeitos sejam mais vulnerabilizados, assim. Então, contribuindo muito para esse contexto de violência que eles estão submetidos. Então, para isso, eu analisei os heads, que a gente pode chamar aqui de boletim de ocorrência, né? Matérias jornalísticas e os dossiês produzidos pelo movimento social, especificamente a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Não existem dados demográficos oficiais a respeito da população trans no Brasil. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, em 2021 ocorreram 140 assassinatos de pessoas trans no país, sendo que a maioria das vítimas são negras, pobres e do gênero feminino. As principais diferenças que eu notei na pesquisa entre os boletins de ocorrência, né, os heads e as matérias jornalísticas, eram que algumas vezes, as matérias apresentavam alguns relatos ou do movimento social, da própria ANTRA, ou de algum parente da vítima, né, indicando ali alguém que lamentasse essa morte, diferente do que a gente via nos heads. Mas, na maioria das vezes, o que a gente percebia era uma quase um copia e cola do que estava ali no heads, do que estava ali na matéria. O que é extremamente problemático, porque o heads, a investigação policial, ela tem um objetivo muito diferente do objetivo das matérias jornalísticas. O que a gente via na maioria das vezes era até uma indicação de uma culpabilidade dessas vítimas. Então, você tinha ali os indicativos de envolvimento com drogas, de envolvimento com prostituição, de uma forma a deslegitimar esse lugar de vítima, né? Então, ficava até difícil delas ocuparem esse lugar. Então, quando a gente fica reforçando isso nessas produções, a gente também está reforçando e recirculando esses sentidos, né? Então, isso acaba sedimentando mesmo, reforçando esses imaginários sobre essas pessoas. De acordo com a ANTRA, em 2021, 10% dos casos noticiados pela mídia não respeitaram a identidade de gênero das vítimas. E, em 17% dos casos, o nome social da vítima não foi respeitado. Então, quando os corpos trans e travestis, eles vão questionar essa norma de gênero, de certo modo, tensionar essa norma de gênero, de certo modo, mostrando que nem sempre, né, eu vou me identificar com aquele gênero que me foi imposto quando eu nasci. Isso acaba tensionando algumas normas que são muito importantes para a sociedade. E aí a gente vai ter eles ocupando esse lugar de vulnerabilidade porque eles estão, né, escancarando o que eu chamo no trabalho de artificialidade da norma de gênero, especialmente. Então eu acho que se a gente for buscar, assim, entender por que acontece isso, por que tem esse ódio, eu acho que nesse lugar, assim, deles serem aquele corpo que vai evidenciar o quanto essa norma ela é artificial, então ela pode ser questionada, né? É uma delas. E também aquela coisa, né? São corpos que são estigmatizados, né? Socialmente, historicamente. A ideia do trabalho é ajudar a denunciar essa realidade para que a gente comece a entender o quanto ela é absurda. Então, para que essas mortes elas passem a serem lamentadas, né? A gente passe a lamentar essas mortes, para que a gente entenda quanto essas vidas são válidas também. Então, quando a gente questiona como isso é feito, como os heads são feitos, né, os relatos policiais são feitos, a investigação ela vai correr, ou como o próprio jornalismo, as matérias jornalísticas elas estão reforçando esse estigma. Quando a gente começa a denunciar isso e perceber o quanto isso é absurdo, a gente começa a ajudar a conscientizar a sociedade a respeito disso, né? Porque a mudança ela precisa vir daí, né? Ela é coletiva, ela é estrutural, ela é política.